paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estarei no dia de hoje expondo os Salmos 101, 102 e 103. No Salmo 101, o rei Davi, que é o autor deste salmo, nos apresenta um cântico se comprometendo diante da majestade divina em aplicar em seu reino um padrão justo. No Salmo 102, um clamor de um homem aflito é apresentado. E por fim, no Salmo 103, que também é um salmo de Davi, ele nos apresenta o Deus de imenso amor e compaixão por seu povo. Então vem comigo na meditação de hoje. Salmo 101. No início do salmo, o rei Davi canta seu compromisso de fidelidade a Deus. Primeiramente, em tornar a misericórdia e o juízo divinos conhecidos por todos. E depois, ele mesmo se dispõe a manter uma vida de fidelidade, mantendo seu coração íntegro diante de Deus e não aceitando em seu convívio pessoas que se afastem dos preceitos divinos, e ainda se compromete a excluir do seu reino os difamadores, os enganadores e todos os ímpios. Somente os fiéis aos princípios divinos estariam servindo a ele em seu reinado. Neste salmo, Davi revelou seu comprometimento em manter uma fidelidade pessoal e governamental diante do Deus Todo-Poderoso. No Salmo 102, nos é apresentado um cântico de clamor por alguém que está em aflição. Interessante que o salmista coloca diante de Deus, logo no início do salmo, o seu desejo de ser atendido o mais depressa possível, pois a sua aflição estava consumindo suas forças e já não aguentava mais esperar. Ele chegou a perder a fome de tanta angústia que estava vivendo. E para piorar, os inimigos estavam todos desejando ou torcendo pelo seu mal. Mas, à semelhança de Jó, o salmista entendia que toda a aflição que estava vivendo era a ira de Deus que estava sobre ele. E devido a esse entendimento do salmista, ele clamou a Deus por misericórdia, lembrando-o sobre a sua mísera posição de ser pó e frágil. E continua o argumento afirmando que Deus não precisaria o afligir, pois era supremo demais para se importar com um pobre mortal como ele. Agora perceba que a partir do versículo 13, ele dirige sua oração a Deus, confiando na promessa divina em atender às orações de todos que voltassem seus olhos para as promessas de Deus a Sião, seu monte santo, e a Jerusalém, sua santa cidade. E nessa confiança, o salmista celebra a certeza de que Deus estaria socorrendo a ele daquela aflição, e todos saberiam, por aquele livramento, que Deus atende às orações feitas em Jerusalém. Nas últimas palavras do Salmo, podemos ver que a aflição estava consumindo totalmente as forças do salmista, mas ele voltou seus olhares para Deus e declarou que sua natureza eterna iria garantir que a descendência de pessoas que amam a ele permaneceriam em Jerusalém. Ou seja, não seria a fidelidade do homem que estava orando que garantiria a resposta divina, mas sim a fidelidade de Deus. Neste salmo, uma mistura de clamor individual e nacional foi percebida, pois o salmista clama a Deus por sua aflição pessoal, porém, as aflições que estava vivendo era na realidade uma aflição de nível nacional. Isso percebemos quando ele menciona que no momento em que fosse atendido, todos saberiam que Deus estava presente em Jerusalém. Logo, ele estava realizando uma oração em cântico a favor da nação a qual fazia parte. É importante percebermos que este salmo nos conduz a manter nossos olhos na misericórdia e bondade de Deus em atender a um aflito. E por fim, chegamos ao Salmo 103. Nele, Davi nos apresenta, logo no início, a contemplação de uma bela canção de agradecimento e louvor a Deus por sua prontidão em perdoar, sarar e conceder vigor a todos aqueles que nele creem. E em seguida, Davi declara o quão bondoso é Deus com todos os oprimidos. E sugere em suas palavras que todos os israelitas se encontravam nessa categoria de oprimidos, pois cita logo em seguida que Deus não tratou a Israel conforme os seus pecados mereciam, mas agiu com bondade e misericórdia, considerando o quão frágeis são eles. Mas Deus é eterno e sempre tem manifestado sua misericórdia a todos que temem o seu nome. Enfatiza que a misericórdia e a bondade de Deus devem ser agradecidas por todos os que o temem,
todos devem clamar em todos os lugares e em todos os momentos o quão bom é Deus e o quão misericordioso tem sido a todos que temem o seu grande nome. Neste salmo, Davi nos revela o quão agradecidos devemos ser em louvar a bondade e a misericórdia divinas, pois Ele, com grande amor, tem nos tratado com carinho. Portanto, devemos, com todo o nosso ser, bendizer o grande nome de Deus. Nesse dia de meditação, aprendemos o quanto devemos ser gratos a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem dado e devemos, por este motivo, nos manter fiéis a Ele e à Sua palavra, não nos associando com homens perversos e maldosos, como declarou Davi. E ainda que venhamos passar por alguma aflição, devemos mesmo assim acreditar no Senhor soberano Deus, pois se todas as coisas são por Ele controladas, nós podemos clamar a Ele em qualquer situação que estejamos passando, pois Ele tem autoridade e poder para nos livrar e nos conduzir a um lugar seguro de paz e tranquilidade, sem levar em consideração nada ou qualquer coisa que possa o impedir. Pois estamos certos de que todas as coisas servem aos seus infalíveis propósitos. E nessa confiança de que tudo que já existiu, existe ou existirá serve a um bom propósito estabelecido por Deus, eu deixo a você essa mensagem de certeza de fé e convicção de que só existe um ser confiável neste nosso mundo, e este ser é Deus. Fico por aqui e até amanhã, querendo Deus.